Fluminense, vamos para o Botafogo, que enfrenta o Santos domingo no Nilton, ao vivo na Globo, hein? A partir de 3h30 da tarde, bola rolando às 4. Richard Souza é quem entende tudo de Botafogo, vai falar pra gente agora. Conta aí, Richard. Fala, Escobar, tudo bem? Um abraço para você, boa tarde para todo mundo. Olha só, logo mais às 3 da tarde vai rolar treino do Botafogo aqui no palco do jogo, no Nilton Santos, e a reta final de preparação para essa partida de domingo. Savarino, Marlon Freitas e Barbosa voltam a ficar disponíveis para o técnico David Ancelotti e aos pouquinhos aquela longa lista de desfalques diminui. Danilo e Alex Telles não estão mais nela. Voltaram aos treinos, recuperados de problemas físicos, mas a participação deles contra o Santos ainda é incerta. O mesmo vale para o atacante Arthur Cabral. Fraturou a mão esquerda, voltou aos treinos com uma proteção no local, mas está sendo monitorado para saber se vai ter condições ou não de ser relacionados. E em meio a tudo isso, Escobar, está rolando uma queda de braço entre jogadores e diretoria por causa da premiação da Copa do Mundo de Clubes do meio do ano. As partes se reuniram ontem e discutem valor e forma de pagamento para saber quando e quanto vai cair o Pix na conta, Escobar. Dindim é coisa séria, tem que conversar direitinho. Obrigado, Richard Souza. Você já está sabendo tudo de Flamengo, Fluminense, Botafogo, falta o Vasco. Vamos passar para o próximo, gente. Já já o Fábio França volta por aqui. Agora vamos falar do Rio de Janeiro. Jogo lá no Rio, um jogo entre dois times que já foram base da seleção brasileira nos anos 1960. E, cara, vale demais para os dois também. Botafogo a 6 pontos do G4 e o Santos muito perto da zona do rebaixamento de novo. O estádio Nilton Santos será palco de um jogo que afeta as duas partes da tabela do Campeonato Brasileiro neste sábado. De um lado, o Botafogo, que está no G6 e precisa vencer para tentar se aproximar do Mirassol, quarto colocado. Já o Santos vive uma situação delicada na tabela. Com 31 pontos, o Peixe ocupa a 16ª colocação e tem a mesma pontuação do Vitória, o primeiro clube dentro da zona do rebaixamento. Do lado do Botafogo, o técnico David Ancelotti teve um importante aliado: a semana livre apenas para treinamentos. Esse tempo também foi importante para a recuperação de alguns atletas que estavam lesionados e que podem, pelo menos, serem relacionados para a partida deste sábado. O meia Savarino, por exemplo, ficou fora do último jogo, mas não teve nenhuma lesão constatada. Com isso, deve voltar ao time titular. Sobre o lateral esquerdo Alex Telles e o meia Danilo, o clube ainda prega cautela. Apesar deles terem retornado aos treinamentos com bola nesta semana, a presença de ambos ainda não está garantida. Telles não atua desde o dia 24 de setembro, há um mês, por conta de dores no joelho. Danilo teve uma lesão na posterior da coxa no dia 17 do mês passado. E a previsão de retorno é justamente para o fim deste mês. A única baixa confirmada é o zagueiro David Ricardo, suspenso pelo 3º cartão amarelo. O clube ainda conta com os retornos de Alexander Barbosa, Marlon Freitas e Arthur Cabral. O grande objetivo do Botafogo na temporada é de conquistar uma vaga na próxima edição da Libertadores. E uma vitória neste sábado é considerada fundamental. O objetivo que temos está comprometido e sabe também o escudo que levamos, que é o escudo do Botafogo, um escudo exigente. Já o Santos precisa dar uma resposta ao seu torcedor na atual temporada. A derrota para o Vitória na última rodada recolocou o Peixe em uma situação desconfortável na tabela de classificação. Para o confronto de logo mais, o técnico Juan Pablo Vojvoda tem uma dúvida. Na lateral esquerda, Souza pode ganhar a vaga de Escobar. Ainda sem Neymar, outro desfalque certo é o meia Zé Rafael. Ele recebeu o 3º cartão amarelo e fica fora. Isso abre uma possibilidade para o William Arão ter uma sequência como titular. O meia iniciou uma partida com a camisa santista pela primeira vez na última rodada. E desta vez, pode fazer uma dupla no meio-campo com o João Schmidt, que volta de suspensão. Fue un proceso que él teve una lesión. Cuando yo llegué él estaba machucado y bueno, conversamos y llevamos de a poco a él para ter a William Arão, como a todos os jogadores, de aqui para frente disponível sempre que eu precise.
Bom, vamos lá, tô com os comentaristas já aqui na tela pra gente conversar. Flávio Amêndola, começa com você, o time da casa, o Botafogo que depois de derrotas conseguiu uma vitória em cima do Ceará. E aí a pergunta que fica é, já se reencontrou? A pressão toda pra vitória tá do lado do Botafogo? É isso? Bom dia pra você. Tudo bem, Kalinka? Bom dia para você, bom dia para todo mundo que está acompanhando a gente. É uma situação delicada, porque do lado do Botafogo, o time tem oscilado muito nessa temporada. E isso tem gerado um problema muito grande na tabela de classificação. Apesar do Botafogo estar vivendo um bom momento, está no G6, está perseguindo ali o Mirassol em busca do G4, a gente sabe que nos últimos 5 jogos, por exemplo, o Botafogo venceu 2 e perdeu 3. Então eu acho que isso acaba mostrando um pouco do que está sendo a temporada do Botafogo em 2025. Um time que oscila muito durante os jogos e naturalmente durante a temporada. Para esse jogo contra o Santos, o técnico Davi Ancelotti tem alguns retornos importantes, como a gente viu na matéria, mas o principal deles é em relação ao resultado. O Botafogo se vencer hoje, dependendo do resultado do Mirassol e também do Bahia, o Botafogo pode se aproximar mais do G4, que é o grande objetivo do time da temporada. E para isso, lá no Santos, o Botafogo tem melhorado o seu rendimento. Com o Davi Ancelotti, o Botafogo vinha numa sequência muito ruim dentro de casa, mas isso mudou. Tudo bem que perdeu para o Flamengo na última vez que teve em casa, mas dá para a gente dizer que foi um jogo atípico, até mesmo pelo placar de 3-0. Então a expectativa para o Botafogo nesse sábado é de um time com um retorno importante, tem algumas baixas, é verdade, mas é um time que vai tentar a vitória porque quer sim estar no G4. E também tem que ficar muito atento com a galera que está vindo por trás ali, porque tem Fluminense, tem Vasco, tem São Paulo, então o Botafogo tem que ficar de olho aberto. Pelo menos está de olho aberto na parte de cima da tabela, né, Flávio? Porque do outro lado o Santos está numa draga, está numa situação mega complicada. Obrigado, viu, Nath? Assim como também é para o Santos, que vem de derrota para o Vitória em casa. E agora, Jalili, tem um jogo muito difícil, hein? Fora de casa contra o Botafogo. É isso, Bruno. Bom dia para você, bom dia para os amigos de novo e para o fã de esporte. O Santos segue a preparação, para encarar o Botafogo neste domingo às 4 horas no Newton Santos pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Peixe treinou nesta manhã no CT Repelé. Amanhã faz mais um treino também no turno da manhã antes de viajar para o Rio de Janeiro à tarde. Para essa partida, o técnico Juan Pablo Vojvoda ainda não pode contar com o meio atacante Neymar, que segue se recuperando de uma lesão na coxa. Só deve retornar aos gramados no mês que vem. A expectativa é que ele volte no dia 9 de novembro, na partida contra o Flamengo no Maracanã. Além do Neymar, outro desfalque muito importante é o volante Zé Rafael, que vem fazendo grandes jogos com a camisa do Santos. Ele está suspenso pelo 3º cartão amarelo. Resta saber quem o Vojvoda escolherá para substituir o camisa 6. Pode ser o Vitor Hugo, pode ser o Ilharão, que foi titular contra o Vitória, ou também o Tomás Rincon, mas o Rincon é dúvida, pois vem sendo ausência nos últimos jogos por conta de um edema muscular na panturrilha. Quem volta estar à disposição é João Schmidt, que estava suspenso na última rodada. Mas é isso, o Bruno Santos vem de uma derrota duríssima para o Vitória por 1-0 na Vila Belmiro, um duelo direto na luta contra o rebaixamento. Agora Santos e Vitória têm os mesmos 31 pontos, porém o Peixe segue à frente na tabela, os 16º fora da zona, porque tem uma vitória a mais em relação ao time baiano. Lembrando, Bruno, que esse jogo entre Santos e Botafogo no primeiro turno na Vila Belmiro terminou com vitória do Botafogo por 1-0 naquele jogo em que o Neymar, foi expulso por ter feito um gol com a mão. Vale a gente lembrar esse lance inusitado agora no jogo, do segundo turno sem o Neymar. Mas é isso, o Santos então treina hoje, já treinou hoje, treina amanhã, viaja neste sábado à tarde. Claro, vai tentar pontuar fora de casa, um jogo muito difícil contra o Botafogo, mas como a gente falou na primeira hora aí do programa, vai torcer também por um tropeço do Vitória contra o Corinthians em Salvador. Perfeito, obrigado, viu, Jalili? A informação do nosso Felipe Silva está no espn.com.br. Ele falou mais cedo no Fala Fonte, da expectativa do Neymar voltar ao Santos na partida contra o Flamengo, tá? Só daqui a algumas rodadas, então, porque o Santos tem Botafogo, Fortaleza, Palmeiras no Allianz Parque e aí o Flamengo. Agora a gente volta a falar de El Clássico aqui no Sport Center. Calma, não vai embora ainda. Aqui em cima tem um vídeo especialmente escolhido para você. E aqui embaixo tem o último vídeo que a gente postou. Corre lá e assiste, é maneiro. E aqui você vai se inscrever no canal. Clica aqui, se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Tamo junto.